Fala, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Anderson Carioca, rodada número 21, rapaziada. Flamengo e Palmeiras, os grandes favoritos da rodada, beleza? Fizemos aí 68.11, né? 68.11 na rodada 20. A média foi 40 e poucos pontos. Ficamos acima da média, porém estamos já abaixo na pontuação. Então, a partir dessa rodada, vamos ousar um pouco mais para buscar essas pontuações. Vamos que vamos, beleza? Falar aqui um pouco dos jogos, né? Mercado fechando às 15 horas e 59 minutos com RB Bragantino e Fluminense. Para mim um jogo aqui bem parelho. O RB vem muito mal nessas últimas rodadas, são 5 derrotas aí. Então o Fluminense começou a dar uma reação ali. Para mim um jogo de ambos marcos aqui. Mas vamos colocar aqui, se o Thiago Silva tiver aqui provável, né? Então será interessante o sistema defensivo do Fluminense. Então eu vejo aqui um favoritismo para o Fluminense aqui, 52-48, beleza? Falar aqui de Cruzeiro e Internacional. Para mim, Cruzeiro é favorito. O Internacional aí vem de 3 pancadas contra a equipe do Flamengo. Para mim, nesse jogo aqui, se o Cruzeiro meter uns 2-3-0 nesse time do Internacional, para mim o Roger Cai, treinador do Internacional, para mim aqui, Cruzeiro favorito. E chance de vitória aqui 60-40, de SG também 60-40. Grêmio e Ceará. O Grêmio vem empolgado depois da vitória em cima do Atlético Mineiro, fora de casa. Tem a volta do nosso queridíssimo centroavante Bright White, né? Vai pegar esse Ceará aqui também, que vem de vitória. As duas equipes vêm de vitória, né? Para mim, jogando em casa, para mim o Grêmio é favorito a vitória. Tá aqui o Vasco da Gama, né? Que pega aí a equipe do Corinthians. O Vasco meteu 6 no Santos, empolgado, o Coutinho, o DVD, aí pega o Juventude e toma de 2. Esse é o Vasco da Gama. Então o jogo aqui para mim muito parelho. Corinthians aí vem de 5 jogos sem vencer. Para mim o Corinthians aí sem o Depay aí, sem o Yuri, para mim só com o Garra ali, cara, muito complicado. Então para mim aqui o Vasco leva uma pequena vantagem sobre a equipe do Corinthians. Para mim aqui 55-45, chance de vitória para a equipe do Vasco da Gama. Vamos falar aqui de Bahia versus Santos. Santos sem Neymar, né? O Bahia aqui vem com Jean Lucas, vem com Juba, Everton Ribeiro, Ademir. Então um time muito forte aqui. Para mim o Bahia é favorito para a vitória 60-40. Fortaleza e Mirassol, o jogo duro, o jogo antes que Davi Luiz foi embora, Davinho afastado, Martinez, Magrão e tem mais gente para ser afastado, que não estão jogando nada. Então falar para vocês aqui que o Paiva teve esse peito para fazer isso. O cargo do Paiva também tá na reta depois dessa eliminação na Libertadores. E o Mirassol aí, para mim, tá fazendo uma ótima campanha, 6º colocado, né? Para mim um jogo aqui, para mim de ambos marca aqui. E vou falar para vocês que eu vejo o Mirassol um pouco à frente do Fortaleza. Para mim ali seria 52-48, chance de vitória da equipe do Mirassol, né? Juventude e Botafogo. Juventude vem dessa vitória contra o Vasco, vem empolgado. O Botafogo foi desclassificado na Libertadores, mas o Botafogo tem um time muito forte, né? Para mim aqui eu vejo o Botafogo favorito a vitória 55-45, né? Falar aqui do São Paulo. São Paulo para mim é favorito contra esse Atlético Mineiro misto para reserva, sem Hulk, sem Coelho, sem Dudu, sem Lianco, sem Saraiva. Então assim, pode estar sem o Scarpa, né? Então o time vem desfigurado. Então São Paulo para mim favorito a vitória 60-40. E os 2 jogos de segunda-feira que vai decidir tudo, né? ASG, ataque, né? Tudo. Palmeiras e Sport, não tenho o que falar. Palmeiras, segundo colocado, brigando pelo título, né? Os últimos 5 jogos não perdeu, 4 vitórias e um empate. Vai pegar o Sport, que nos últimos 5 jogos também não perdeu, 1 vitória e 4 empates. Mas o Sport, o último colocado dentro do Allianz, é complicado. Então para mim Palmeiras favorito a vitória 70-30. E para mim aqui o Flamengo, grande líder do campeonato, né? Pode pegar uma sequência muito grande de jogos aí favoráveis e pode deixar os seus adversários para trás. Então o Flamengo muito forte aqui para mim, chance de vitória para mim 80-20. Para mim o Flamengo é o maior favorito da rodada. Esse time do Vitória é muito ruim. Então o Flamengo com a Arrascaeta, se o Pedro tiver, Samuel Lino, cara, Ortiz,
Léo Pereira. Então, os caras que são muito favoráveis a fazer gol. Para mim aqui, fácil, o Flamengo pode fazer 2-3-0, né? Mais de 2 gols nesse time do Vitória. Beleza? Com isso, falando aqui, vamos escalar os nossos times, vamos vender todo mundo. E aí, primeira vez que eu escalo assim, ó, um 3-4-3, viu? Deu bom, ficou na média. Bora vender todo o time, né? Como eu já falei pra vocês, os favoritos, vamos aqui de 4-3-3, papai. 4, pudesse botar 4-4-4, a gente ia, porque tem tanta opção, velho. Tanta opção, beleza? Então, o nosso top 5 de goleiros, né? Tá aí Rossi, tá aqui o Rossi, tá aqui o Everton, tá aqui o Rafael. Colocarei aqui para quem tiver menos cartoletas, um Ronaldo, ó, custando aqui, ó, 6,35, um Ronaldo vale, certo? Ronaldo vale. E mais um goleiro aqui, acho que é esse. Seria depois aqui, seria um John. Mas aqui, rapaziada, a gente vai de Rossi no gol, beleza? Fazer aqui um antinegativo. Tô com medo de fazer esse antinegativo, os caras chegar aí e não jogar, entendeu? Vou fazer o seguinte, ó. Filtro, vou botar aqui Flamengo, né? Colocar aqui o Flamengo. Espera aí, meu filho. Provável aqui. Tem o Matheus Cunha. Acho que é o Matheus Cunha reserva, velho. Depois eu vou até dar uma olhadinha aqui no filtro aqui do Matheus Cunha. Bora, meu filho. Cadê você? Bora. Ó. Ai. Tá pegando aqui não, rapaziada. Mas eu vou colocar aqui, ó. O Matheus Cunha aqui no gol. Tô botando o filtro aqui, mas tá dando provável aqui. Flamengo. Matheus Cunha. Certo? Botar Matheus Cunha aqui no aí o Flamengo talvez possa achar que é um jogo fácil e colocar o cara colocar Rossi, fazer um antinegativo e colocar Matheus Cunha no gol. Então, para me precaver, eu vou colocar aqui o Matheus Cunha no banco, certo? Lateral aqui direita, vamos tirar aqui o filtro do Flamengo. Laterais para rodada, cara, muito difícil a gente não ter esse cara aqui, o Piquerez. Muito difícil, muito potencial para rodada, o Piquerez. Aí tem o do Flamengo, Varela, né? Tem o Varela aqui também, que é interessante para rodada. Mas se Ayrton Lucas for titular, para mim seria interessante o Ayrton Lucas. Mas pouca gente tá falando no Ayrton Lucas, né? Aí aqui o Kaique do Cruzeiro, certo? O Kaique do Cruzeiro. Opção também interessante. O Reinaldo para usar. Se o Tinga for titular do Fortaleza, o Reinaldo ganha força para mim. Ganha força. E aqui e o Juba. Para mim, esses são os top. Como é pra gente arriscar, eu vou fazer isso aqui, ó. Filtro, dúvida, certo? E vou colocar isso aqui, ó. Vou colocar o Ayrton Lucas no nosso time. Vou colocar aqui o Ayrton Lucas no nosso time. E aqui no banco, eu vou botar o Varela, né? Flamengo aqui pode poupar. Ficar esperto que o Flamengo pode poupar. Beleza? Vamos tirar o filtro aqui do Flamengo. E vamos para a zaga. Léo Pereira e Gustavo e Léo Pereira e Ortiz é muito interessante, né? O Ortiz vem aí, aqui como é que tá aqui o Ortiz, ó, 5,75 com a média geral, né? Mandante 8,82. Vamos botar aqui o Léo aqui, ó, 5, média com mandante 6,22, né? Eu vou arriscar no Ortiz, certo? Vou ligar no Ortiz, mas temos aqui o Gustavo Gomes, que é interessante para a rodada. Para mim vai estar no top ali também, Gustavo Gomes. Fabrício Bruno, esse cara aqui, velho, ó. Esse cara aqui pode surpreender, velho. O Atlético Mineiro sem Hulk, sem Coelho, né? Dá certo, ó, vou até dar uma moral aqui, ó. Os prováveis do Cartola, nosso amigo Diegão lá, certo? O Ebert também. Pô, os caras fizeram essa ideia aí dos prováveis do Cartola, muito interessante. Tem que dar moral pros caras, né? Dar moral pros caras aqui. Vamos colocar aqui o Atlético Mineiro, certo? Tá aqui o Atlético Mineiro. E aqui embaixo, ó,
suspensa. Coelho, Dudu, Hulk e Júnior Alonso. Lesionados aqui, ó. Lianco, Saraiva. Então, muito interessante. Pode aqui, ó, Scarpa junto com o Igor Gomes. Fausto Vera versus Alexander. Arana e Caio Paulista. Então, sistema ofensivo pode ser Biel, Rony e Ranier. E o São Paulo vindo com 3 zagueiros aqui, ó. Ferrarese vindo jogando como um lateral, né? Atacando. Pode ser muito interessante. Valeu? Rapaziada aí, o Provoz do Cartola. Parabéns aí pela iniciativa. Muito top aqui os prováveis. Valeu? Então, o Ferrarese aqui pode ser interessante. Ferrarese pode ser interessante. Aí o Bruno Fux do Palmeiras, um pouco menos. O Vilauba e o Fabrício Bruno também um pouco menos, né? Então, eu tô tendencioso, na moral mesmo, para fazer isso aqui, ó. Tô tendencioso para fazer isso aqui, certo? Colocar 2 do Palmeiras e 2 do Flamengo. E aqui no banco eu colocar o Ortiz. Carioca, mas por que isso? Por que você não fecha o Flamengo? Sabe por quê, rapaziada? Porque o Flamengo, o Felipe Luiz tá vendo que o time tá na sequência muito grande, né? O jogo na segunda-feira, ganharam aí do Internacional e, queira ou não queira, ganharam domingo, jogaram na quarta, então os caras precisam de um descanso. E o Léo Pereira é um cara que ele tende a descansar um pouco mais. Então, pode acontecer de Léo Pereira e Ortiz, um dos dois jogar, ou também pode ser um dos dois ser preservado. Então seria interessante eu fazer isso aqui. E o Gustavo Gomes, carioca. Gustavo Gomes, cara, tem análise de arbitragem do Palmeiras. Então esses dois caras aqui, eles podem ser o batedores de pênalti. Então é difícil não ter esses caras aqui. Técnico aqui, para mim, Felipe Luiz. Depois Abel. Depois Crespo. Beleza? Então 76. O cara que vai estar no meu time. Esse cara aqui vai estar no meu time. Não tem análise para esse cara. E não tem análise para esse cara. Então não tem análise para os dois. Para mim tem que estar no time. O Caio e o Arrascaeta. Aí temos aqui quatro nomes. Tem aqui o Matheus Pereira, que também está numa fase muito boa. Muito boa. Todo mundo vai ter o Matheus Pereira. Todo mundo. E ele tem muito potencial. Mas eu não quero ir com o Matheus Pereira. Eu quero ousar nesse time aqui aberto. Beleza? Então, para usar aqui, ele é boa. Matheus Pereira não tem o que falar. Certo? Felipe Coutinho contra o Corinthians. Bora ver se vai, né? Tá aqui, ó. Vindo para valorizar 14,64. Coutinho deu aquela mitada. Não confio muito no Coutinho. O Alan Patrick aqui é uma ousadia nessa rodada. Certo? Aí Gustavo Scarpa pode ser dúvida. Savarino fora. Aí esse cara aqui, Maurício. Cara, um meia ali muito ofensivo, para mim tem que ter, um cara muito bom. Matheus Pereira também, mas eu acho que o Maurício vai ser muito menos escalado do que o Matheus Pereira, né? Então o Maurício tem que ter aqui o Maurício no time. E eu quero fazer uma aposta nesse cara aqui, ó. Cadê você, papai? Aí esse cara aqui, ó. Pré-relacionado para a seleção. Alguém da seleção vai olhar esse jogo do Bahia, né? Tem o Juba e tem o Jean Lucas. Cara, pra mim, esses dois caras aqui, pra mim, é muito, muito interessante. Entendeu? Muito interessante. O Santos vem cedendo pra meia. Então, o Jean Lucas, cara, preço dele 6,3, né? É mínimo para valorizar 2,17. Então, pra mim, o Jean Lucas pode ser muito interessante. Beleza? Então, fechar esse meio campo aqui com o Jean Lucas. Show? E falando aqui pra vocês que esse time vai estar aqui, ó. Esse time ele vai estar escalado aqui para vocês no sábado pela manhã, a partir das 9 horas, 9, 10 horas, eu vou escalar esse time aqui para vocês. Atualização, você tem que estar ligado aqui no nosso Instagram, @AndersonCarioca. Aqui embaixo vai estar aqui, ó, que vai estar embaixo. Instagram do Carioca, só clicar e seguir a gente. Beleza? E também queria falar para vocês do nosso plano de sócio do segundo turno, que está com a promoção R$ 49,99. Tá aqui os nossos times do plano. Falar para vocês que eu já mandei todas as análises no plano de sócio do Carioca. Time VIP pessoal, 1.765. Carioca VIP Trem,
Carioca Sócio Oficial e o time Valorização do Plano, que está no top 572 do ranking nacional de patrimônio. Então vocês vão ter um time de patrimônio que está subindo a cada rodada e estamos chegando. A nossa ideia aqui é chegar no top 50. Então vamos buscar. Então a galera que quiser o nosso plano VIP do Carioca vai estar aqui, ó. Plano VIP do Carioca, vai estar um linkzinho. Clica no link, vai cair no grupo e vai vir falar comigo, beleza? Então, bora que bora, falamos no nosso Instagram, falamos aqui, né? Então, vamos fechar aqui o nosso time. Então, cara, Caio Jorge está aqui. Aí não tem como deixar um cara do Flamengo de fora, certo? Um cara do Flamengo. Tem cara aqui que está em dúvida. Ó quem tá em dúvida aqui, ó. Pedro tá em dúvida. Samuel Lino tá provável. Plata tá provável e Bruno Henrique tá em dúvida. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte: é ter um Pedro aqui, né? Vamos botar aqui, ter um Pedro aqui na dúvida. Teria um Pedro aqui na dúvida no time, né? E no sistema defensivo, ó, aqui no reserva de luxo, a gente colocar até um plata. Colocar até um plata nesse time. Colocar um e lá, entendeu? Colocar, exemplo, aqui um plata no reserva de luxo. E aqui a gente ficaria com 8 e 15 para escalar. A gente tiraria aqui os caras do Flamengo, certo? Aí faltaria cartoleta para a gente escalar alguns jogadores, né? Então, para mim, o Plata e o Pedro seria muito interessante. Mas, infelizmente, deixar o Samuel Lino também de fora é muita covardia. Então, para mim aqui, o Vitor Roque, de imediato, tem que estar nesse time. O Vitor Roque tem que estar nesse time, né? E aí o Samuel Lino ficaria de fora. Mas aqui, ó, tem outro cara aqui para arriscar, que é ele, ó, Bright White para arriscar nesse time do Instagram. Muito interessante esse cara, Bright White. Carioca, por quê? Rapaziada, tem análise de penal. E, além de análise penal, ainda tem sedimento do Ceará. Então, um cara que ninguém tá nem falando, que é ele, Bright White, né? E aqui, no nosso reserva de luxo, certo? Reserva de luxo, para arriscar, a gente colocaria ele, o Plata, para ter um atacante do Flamengo. Carioca, mas fora o Plata, quem que você colocaria aqui no reserva de luxo? Cara, cabe muito bem aqui, ó, o Luciano. Vai pegar essa zaga reserva do São Paulo. O Luciano aqui cabe muito bem nesse time, certo? O Fraco Lopes também cabe também. Vai pegar o time do Sport. Ficaria uma duplinha ali, Fraco Lopes, né? E o Tigrinho. Fraco Lopes e o Tigrinho. E aqui para mim, mais o Plata aqui. Plata, Fraco Lopes e Luciano, certo? Caso a gente não colocar aqui, ó, o Samuel Lino, porque a gente pode botar o Ortiz aqui, pode diminuir o Ayrton Lucas e dá para colocar lá o Samuel Lino, né, que joga muito também. Então aqui a gente vai ficar com o Plata, entre Plata, a dúvida da gente vai ser Plata, Luciano e Fraco Lopes. Mas para ter um atacante do Flamengo, a princípio a gente vai colocar o Plata, beleza? Aí tem Pikachu aqui, Danielzinho. Pikachu pode ser titular, interessante. PP, Emiliano, Marlon, Bobadilha aqui do São Paulo, para mim também é muito interessante. Então a gente, para arriscar, certo? Colocamos 3 do Flamengo aqui, 2 do Palmeiras, fechando com o Felipe Luiz, Arrascaeta, Jean Lucas e Maurício, sem o Matheus Pereira, é risco. Caio Jorge, Bright White e Vitor Roque, papai. Aí aqui, para mim, o Vitor Roque é um capitão
para diferenciar do Caio Jorge. Beleza? Vamos voltar aqui para escalação. Então, aquele print gostoso. E é nóis, tamo junto. Boa sorte nessa rodada 21.